Hoje a gente está no segundo dia do nosso plano a respeito de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de você, falando em seus pensamentos e te guiando para mais perto dele. Ontem a gente leu o nosso primeiro dia, que o título era Quem é o Espírito Santo. Hoje é o nosso segundo de 6, que a gente vai falar o Espírito Santo, né? Responder a pergunta: o Espírito Santo é o mesmo que Deus? Porque às vezes, né, as pessoas elas não entendem a respeito, né, de Deus, Jesus, o Espírito Santo, quem que é cada um. Então, esse plano desses 6 dias, ele vai trazer para nós mais clareza a respeito, né, do Espírito Santo, de como que a gente pode ler tudo isso, absorver, entender, trazer para nossa vida, como que foi criado tudo, que hora, né, que momento que veio Jesus, que momento que veio o Espírito Santo e ficou. Então, eu acho que ele vai nos ajudar a ter clareza, né, a respeito de como a gente pode ter um entendimento melhor a respeito da palavra. E para a gente começar, a gente vai ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que disse: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, quando Deus criou os céus e a terra não tinha nada, ela era sem forma, ela era vazia, tinha uma escuridão. E o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies da água. Então, antes da gente começar a ler, a gente vai orar e pedir a presença do Espírito Santo aqui, para que ele possa tocar o nosso coração, falar conosco, ajudar a gente a entender, né, a palavra. Então, pode fechar seus olhos. Respira fundo. Expirar. Pai querido, muito obrigada por essa terça-feira. Obrigada por ter nos direcionado a respeito desse devocional. Que cada dia mais a gente possa entender a respeito do Senhor, do teu amor, de como a gente pode orar pedindo a presença do Espírito Santo, pedir as coisas em nome de Jesus, entender, né, que vocês são um só e que a gente pode se aproximar cada dia mais, lendo a palavra, buscando intimidade, para que a gente possa estar sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aí ele começa assim: Antes de nos aprofundarmos sobre o Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo pode nos ajudar, vamos dedicar algum tempo para descobrir exatamente quem ele é, de onde ele veio. Espírito Santo é apenas um nome para Deus? Como ele é diferente? Essas são ótimas perguntas. Imagine voltar o máximo possível no tempo. Antes da Terra, antes do nosso universo, Deus estava lá, mas ele não estava sozinho. Bem, não exatamente. Deus tem 3 formas diferentes. Há Deus o Pai, ou apenas Deus. Então, Jesus, o Filho de Deus, e existe o Espírito Santo. Misteriosamente, todos os 3 são diferentes, mas todos são 100% Deus. Cada um expressa de maneira única a natureza de Deus para nós, mas nenhum é maior do que o outro. No cristianismo, esse conceito 3 em 1 é formalmente conhecido como a Trindade. Quando lemos a Bíblia, pode parecer que Jesus apareceu pela primeira vez como um bebê há 2000 anos. Então, do nada, o Espírito Santo aparece no livro de Atos. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos há muito mais tempo do que você pode imaginar.
Em Gênesis, quando Deus criou tudo, eram na verdade Pai, Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos. Agora você pode estar se perguntando, se todos eles são Deus, qual a razão de serem três? Outra ótima pergunta. Enquanto Jesus estava na terra, ele estava apenas obedecendo a seu Pai. Ele não fez nada por conta própria, mas apenas o que viu o Pai fazer. Quando seus discípulos curiosos pediram que ele lhe mostrasse o Pai, ele disse: "Se você me viu, então viu o Pai." Basicamente, Jesus estava lhes dizendo que ele era Deus em forma física. O Deus Pai não tem forma física, mas Jesus é Deus em carne e osso. Através de Jesus, o amor de Deus tornou-se algo tangível que podemos ver e sentir. Mas quando o tempo de Jesus na terra estava chegando ao fim, ele fez uma promessa. Ele disse a seus seguidores que seria melhor se ele voltasse ao céu, porque então Deus enviaria o Espírito Santo sobre eles. Da mesma forma que Jesus se tornou o corpo de Deus em forma tangível, o Espírito Santo se revelou como a mente de Deus vivendo dentre nós. Então, quando chegou o tempo de Jesus aqui na terra, né, quando ele precisou partir, ele fez essa promessa, falando para os seus seguidores que se ele voltasse ao céu, porque então Deus estava enviando o Espírito Santo sobre eles. Então Jesus estava indo, mas ele estava enviando o Espírito Santo, né, para ficar conosco. O Espírito Santo se revelou com a mente de Deus vivendo dentro de nós. Então, o Espírito Santo nos conduz à verdade. Ele é a própria mente de Deus, disponível a você em todos os momentos, porque ele vive no seu interior, a partir do momento que escolhe seguir a Jesus. Ele é a voz que enche sua cabeça com os pensamentos de Deus, íntimo, perto e pessoal. Em sua forma física, Jesus não podia se envolver com pessoas no nível do pensamento. É por isso que ele disse que era melhor que o Espírito Santo viesse. Então, Jesus se fez carne, veio para nossa salvação, subiu aos céus, deixou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, porque ele consegue, né, através de Deus falar conosco. E Jesus, na sua forma física, não podia fazer isso, né? E aí, no plano de amanhã, que é o nosso terceiro dia, a gente vai falar sobre a promessa de Jesus e o que isso significa para nós. Então, agora a gente vai entrar na nossa oração guiada, agradecendo a palavra de hoje, o entendimento a respeito da Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E como Deus fez tudo perfeito, né? Ele veio, criou todo o universo, enviou o seu único filho para nos salvar. Quando seu filho retornou, deixou o Espírito Santo que habita dentro de nós, para que a gente possa ouvi-lo, né? Para que a gente possa senti-lo. Pai querido, muito obrigada pela essa palavra. Obrigada por nos ensinar a respeito de Ti, para que a gente possa ter o entendimento, para que a gente possa, né, criar essa intimidade, saber que o Senhor habita dentro de nós, para que a gente possa acessar a qualquer momento, Pai. E agora é o momento de agradecimento. Eu vou ficar em silêncio para que cada uma aqui possa agradecer. Agradecer por este dia, por essa terça-feira, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradecer por momentos, às vezes você fala, né, por que veio esse pensamento? Por que eu tô sentindo isso? É tudo o Espírito Santo, né? Que vai nos conduzindo. Então eu vou ficar em silêncio e a gente pode agradecer a Deus, louvar Ele. Agradecer por tudo que tem acontecido na nossa vida, até os desafios, né? Porque Ele vem para nos transformar. Vamos agradecer agora.
Pai querido, além de te agradecer pela tua palavra, por estarmos aqui agora, né? Pensa tudo que a gente tem, tudo que a gente tem ao acordar, né? Assim que a gente acorda, por exemplo, eu abri meus olhos, respirei, levantei, então poder enxergar, ouvir, andar, ter um lar, quanto que vale isso, né? Só de acordar e estar aqui agora já é um presente dele na nossa vida. Que a gente possa olhar para as coisas que a gente tem e não para a falta, né? Muitas vezes a gente olha para o que nos falta e esquece daquilo tudo que Deus já nos deu diariamente. Pai, queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Que a gente possa perdoar também todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram, assim como o Senhor nos perdoou. Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora a gente vai orar pelos outros. Colocar uma intenção, profetizar palavras de bênção. Orar pela salvação deles, pela entrega da vida, né, dos nossos familiares, amigos, comunidade para Jesus. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Visualize todas essas pessoas que você colocou uma intenção agora, seus filhos, amigos, pais, pessoas que estão orando por uma promessa, pessoas por quem às vezes você já vem orando há algum tempo e a promessa tem se cumprido na vida dela. Visualize elas sorrindo, felizes, gratas por tudo que Deus tem feito na vida delas. E agora a gente vai orar por nós. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 4 diz: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo, onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E mais para frente, no versículo 13 e 14, ele diz: Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Agora é o momento da gente conversar com o Senhor. Lembrar a respeito da salvação, que na casa do Pai há muitas moradas. E quando tudo estiver pronto, Ele vai vir nos buscar. E isso, pelo menos para mim, traz conforto, né? Porque
Nos céus não há sofrimento, não há dor, não há raiva, choro, né? E aqui é a jornada onde a gente está se preparando, né? Para poder estar junto de Deus, Jesus. E ele fala: pedirei qualquer coisa em meu nome, eu farei. Sim, peçam qualquer coisa. Então, se você está angustiada, preocupada, ansiosa, se às vezes tem algum pilar da sua vida que você não está tendo paz, ou às vezes você está com novos projetos para tirar do papel e precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Agora é a hora de você ter uma conversa íntima com Ele. Pedir em nome de Jesus, entregar a sua vida agora. Agora nós vamos orar, vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada pelo dia de hoje, por poder orar e entregar nossa vida a Ti. Em João capítulo 14, versículos 15, 16 e 17 diz: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente consegue ouvir a voz dele, sentir, nos direcionando a respeito do que a gente precisa fazer, qual que é o nosso propósito, é para que a gente tenha paz. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti esse novo dia que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, coragem para poder enfrentar os desafios que virão. Pai, eu declaro que hoje será um dia abençoado, será uma terça-feira cheia de oportunidades e repleta da tua paz. Nós escolhemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e tem planos muito maiores e melhores para a nossa vida. E agora você pode se visualizar, né? O seu dia, então, saindo aqui da rotina, tomando seu café, indo para o seu trabalho, dando o seu melhor, como se fosse o único dia que a gente tem, estando presente,
olhando nos olhos das pessoas, sendo generosa, compartilhando a respeito da palavra de Deus, olhando para sua família feliz, com um sorriso no rosto. Como é bom ter sabedoria para poder nos comunicar com as pessoas que a gente ama. Como é bom crer no Senhor e que Ele está preparando caminhos de bênção para a nossa vida. Como é bom descansar no cuidado dEle, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, que a Tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, fortalecer o nosso coração e nos sustentar com a Tua graça. Que a Tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento. E que o Teu agir sobrenatural traga transformação e plenitude. Confiamos em Ti, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que essa semana seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã. Amém.